Texto que está no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19 do livro de Gálatas. Gálatas 4, 19, Paulo ele usa a terminologia, a respeito dos filhos, e ele diz assim, acharam? Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então Paulo, falando aos Gálatas, ele chama os Gálatas de filho, e ele fala assim, olha, eu estou gerando vocês até que Cristo seja formado em vós, né? Então ele fala a respeito do pai, é aquele que gera, o pai é aquele que dá destino e propósito para o filho. E semana passada o pastor Daniel falou um pouco a respeito da paternidade, do pai e filho. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da paternidade espiritual. O que é ser um pai espiritual? Tem pessoas que não entendem muito esse negócio de paternidade, e nós estamos gerando isso. Não vou dizer que é um conceito novo, é o conceito de Deus. Deus trata, o governo de Deus é paternidade. Deus sempre se apresentou na Bíblia como pai. E o apóstolo Paulo, se nós vamos ver aqui a respeito de Tito, de Timóteo, ele chama eles de filho. Fala, eu gerei vocês, eu gerei vocês são meus filhos, no meu contexto aqui dizendo. Então Paulo, ele começa a instruir Timóteo, Tito, Onésimo, como filhos espirituais, dar destino e direção para eles e fazer com que eles trabalhem em favor do reino de Deus. O pai é aquele que põe o filho para trabalhar em favor da obra, não a obra dele, mas a obra de Deus. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo 1, 2, quando Paulo, ele se refere a Timóteo como filho. E é interessante que o pai, ele tem liberdade para ministrar o coração do filho. O pai, ele tem liberdade para ensinar o filho. O pai, ele tem liberdade para direcionar o filho quanto ao propósito. E Paulo, ele tinha uma intimidade grande com Timóteo, que ele, acho que nós ouvimos aqui na quinta-feira, quem estava na quinta-feira, que o pastor Adriano ministrou a respeito da geração de Timóteo, a Lloyd, a Eunice e Timóteo. Então Timóteo, ele foi gerado por sua avó em oração, por sua mãe em oração, e ele foi adotado por Paulo como filho espiritual. Paulo gerou Timóteo no seu coração, dentro de um propósito eterno do reino. E ele diz assim em 1 Timóteo 1, 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Diga assim comigo, verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Timóteo é o mais conhecido filho espiritual de Paulo. E ele fala assim, ao verdadeiro filho. Por que Paulo fala ao verdadeiro? A gente sempre usa essa figura de linguagem, que se há o verdadeiro, também há o falso. O que é o filho falso? É aquele que diz, estou junto e não estou. Eu me submeto e não me submeto. Eu entendo que você é meu pai, mas eu não acato nada que você fala. Então Paulo, ele está falando assim, eu quero direcionar as minhas palavras a Timóteo, que é meu verdadeiro filho na fé. Então Timóteo, ele era filho na fé de Paulo. Paulo gerou Timóteo para um propósito. Paulo olhou para Timóteo, e viu que Timóteo tinha um grande potencial. E Paulo então investe a sua vida, investe o seu coração em ensinar e gerar Timóteo como um filho espiritual. Então ele fala assim, olha, ao meu verdadeiro filho Timóteo, eu quero liberar essa palavra, ao meu verdadeiro, aí que ele está saudando, ele fala, ao meu verdadeiro filho Timóteo, filho na fé, graça, misericórdia e paz a nossa. Então olha o que diz aí agora. Abra lá comigo em Atos capítulo 16, versículo 1. Olha que tremendo isso. Atos 16, 1. Timóteo, ele era o mais conhecido filho espiritual de Paulo, Com base nesse texto que a gente lê, a gente vê que Paulo tinha Timóteo como seu filho na fé. E Atos 16, 1 diz assim, um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então Paulo adotou Timóteo como seu filho na fé e começou a investir seus
conhecimentos para gerar Timóteo de uma forma clara. E aos filhos verdadeiros e aos filhos falsos. E nesse tempo que a gente fala a respeito de paternidade, a gente consegue discernir quem são filhos verdadeiros e quem são filhos falsos, ou quem não é filho. Porque há a opção de eu me submeter a uma paternidade ou não. Eu falei aqui na escola de líderes a respeito disso. Eu decido ser filho ou decido ser ovelha para o resto da vida. E a analogia que eu fiz até aqui na escola de líderes, quem estava aqui na escola de líderes, né, eu falei a respeito disso, que a ovelha é comparada a um animal, filho é comparado a um filho. Então a tratativa de um filho é diferente da tratativa de um animal. Então, se você quer se submeter como ovelha, uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu não te dou liberdade para entrar na minha intimidade. Mas se a gente vê, não vai ler tanto, porque são muitos textos, mas Paulo circuncidou Timóteo. E o que era a circuncisão? Cortar o prepúcio do pênis masculino. Essa era a circuncisão. Então, o que Timóteo fez? Teve que abaixar a calça para Paulo pôr a mão ali, Paulo circuncidar Timóteo. Isso remete ao quê? Que o pai, ele tem liberdade para tocar na intimidade do filho, porque só pai pode tocar na intimidade do filho. A Rebeca, se você falar para ela, quem pode ver você de calcinha? Só o papai e a mamãe. Então a gente já ensina ela desde pequeno, quem pode ver a sua intimidade? Só o seu pai. Nenhum outro homem pode ver a sua. A gente já gera isso nela, ela já sabe isso. Se ela for no banheiro, algum homem tiver, ela fala: vira para lá, só o papai que pode ver eu de calcinha. E às vezes quando ela está sentada no vaso, ela fala: sai papai, sai, você é homem, né? Mas me chama para limpar, né? Então, mas o pai, ele tem liberdade para tocar na intimidade do filho. Se não houver essa liberdade paternal, não há uma verdadeira filiação. Por quê? Porque a partir do momento que eu me submeto à autoridade daquele que exerce uma paternidade sobre a minha vida, e a paternidade não é autoritarismo, a paternidade não é um tiranismo, a paternidade é o exercício do governo de Deus sobre a vida de uma pessoa. E às vezes nós estamos falhando como filhos e falhando como pais. Então por isso que eu creio que nesse tempo Deus está nos levando a olhar para Paulo. Como que Paulo tratava Timóteo? Paulo tratava Timóteo como um filho na fé. Eu te gerei na fé, eu te gerei para um propósito. Então a partir de agora, se você se submete a essa paternidade, então eu posso tocar na sua intimidade. Então uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu não quero que você se meta na minha intimidade. Isso, amém. Só que ele estava passando uns problemas financeiros gravíssimos, e eu sabia como orientá-lo quanto àquelas decisões que ele estava querendo tomar. E ele falou para mim: pastor, até o portão de casa você vem, você tem liberdade, mas para dentro de casa quem manda sou eu. Amém. Ele tomou decisão, quebrou a cara, fez tudo errado. Depois veio pedir: pastor, perdão, eu queria que o senhor me ajudasse, eu queria que o senhor estivesse agora me orientando. Agora não tem como mais, já fez tudo errado. Você não quis a orientação na hora que deveria ser orientado. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, é porque Paulo era cercado de pessoas que queriam caminhar com ele, mas não queriam se submeter aos cuidados dele. Porque o filho espiritual é aquele que se submete ao propósito que está na vida do pai. O filho espiritual é aquele que se submete ao propósito daquele que o direciona. E nós, aqui até na escola de líderes, a gente falou muito sobre isso, que o filho, ele precisa entender que o pai é um homem de Deus e que tem condições de guiá-lo. Então, a partir do momento que Timóteo se submeteu à paternidade de Paulo, Timóteo estava dizendo assim: eu sei que Paulo tem autoridade, sabedoria e conhecimento para guiar os meus passos na fé. Mas é muito mais difícil, aí eu falo como pai espiritual, muitas vezes, de você conduzir uma pessoa que você gerou na fé, do que você conduzir uma pessoa que você não gerou na fé, que você adotou ele depois. É muito difícil, porque a pessoa ela vem cheia de ranço, cheia de: mas eu fazia assim, eu era assim, eu pensava assim. Você fala: não, mas agora você está entrando num novo tempo, você precisa caminhar desse jeito. Porque meu antigo pastor, porque minha antiga igreja, porque tem empresas que não contratam pessoas. Tem pessoas com experiência, não sei se você já viu isso.
Alguns bancos eles não contratam pessoas com experiência. Por quê? Pessoas com experiência eles enchem de ranço de outras empresas. Então eles preferem pegar a pessoa, gerar aquela pessoa, ensinar do zero, do que pegar uma pessoa cheia de manias. E para um pai espiritual também isso é muito difícil. Você pegar uma pessoa que já teve muitas experiências e agora você direcioná-las a ela. Mas se torna fácil quando a pessoa ela entende a paternidade. E ela se torna um filho verdadeiro, não um filho por conveniência. Então Paulo ele era um homem cercado por pessoas que queriam caminhar com ele, porque o ministério de Paulo era um ministério de sucesso. E todo mundo quer seguir um homem que tem sucesso no seu ministério. Né? O Luiz Hermínio ele sempre fala isso, né? Que ele deve ter filho para o mundo inteiro, né? Porque todo mundo quer se submeter à paternidade dele pelo sucesso ministerial que ele tem. Ele falou, não vou mais exercer paternidade em quem eu não posso tocar, porque como que eu vou ser pai de quem eu não posso tocar? Então Timóteo ele era um filho de Paulo gerado pela fé. E aí ele continua dizendo assim, abra lá comigo em 1 Coríntios 4,17, olha o que Paulo diz a respeito de Timóteo, né? Escrevendo às igrejas, Paulo quase sempre cita a presença de Timóteo, e é muito interessante quando você tem filho, ou você se submete verdadeiramente como um filho, porque você desfruta de tudo aquilo que Deus está liberando sobre o pai. E em 1 Coríntios 4,17, Paulo escreve assim, Timóteo que é meu filho amado e fiel no Senhor. Então Paulo tinha prazer de caminhar com Timóteo, ter Timóteo sempre ao lado dele. Por quê? Porque o filho, ele representa o pai. O filho manifesta as características do pai. O filho, ele é a extensão do pai. Então a partir do momento que nós nos submetemos à autoridade espiritual, à paternidade espiritual, nós estamos nos colocando debaixo do jugo do pai espiritual. Colocando o ombro debaixo da carga e dizendo assim, olha, eu quero caminhar para ajudar a carregar todas as dificuldades, né, do ministério. E abra aí comigo agora em 2 Timóteo 2,1. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, o tratamento paternal de Paulo para Timóteo ensina muitos conselhos de um mestre a seu discípulo, né? 2 Timóteo 2,1, vou ler de novo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então Deus tem nos levado nesse tempo a falar a respeito de paternidade, tanto paternidade espiritual como paternidade pai e filho, né, dentro de casa. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que se perdeu a referência de paternidade. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que se perdeu a referência do pai. Então nós precisamos entender que Deus, ele se apresenta sempre a nós como pai. E Deus coloca pessoas na terra, né, para nos direcionar e conduzirmos ao propósito. Agora abra aí comigo em Tito capítulo 1 versículo 4. Tito 1,4. Está trabalhando na Bíblia, hein? Tito, capítulo 1, porque Tito agora, Paulo ele chama de Timóteo, filho na fé, e Tito era o filho da comunhão. Paulo ele fazia uma referência a Tito muito legal, e é interessante que Paulo, ele tinha costume de falar assim, ao filho verdadeiro, porque se é o verdadeiro, tem o falso, né? Tem aqueles que falam, estamos juntos e não estou, te obedeço, não obedeço, vou e não vou, faço, mas não faço. Então Paulo fala assim, o verdadeiro filho é aquele que está disposto a se empenhar na causa juntamente com o pai. E aí ele diz aqui assim, Tito capítulo 1 versículo 4, a Tito verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai. Acharam aí Tito 1,4? Achou o Tito? O Tito sumiu? Amém?
Então Tito era um jovem pastor que caminhava junto com Paulo. Paulo ele começou a cercar de jovens que estavam dispostos a se envolver na causa do reino. Então ele fala assim: Tito, meu verdadeiro filho na fé em comum, ou seja, na comunhão. Tito tem comunhão comigo, e nessa comunhão ele se tornou um filho. Não foi gerado especificamente por Paulo, mas através da comunhão, do querer andar com Paulo, ele se tornou um filho de Paulo. Então Paulo fala assim: Tito, um filho verdadeiro em comum que eu tenho. Agora essa comunhão que nós tivemos um com o outro, nos fez caminhar por lugares que Tito também caminhava com Paulo. E aí Paulo fala assim: olha, Tito é meu filho verdadeiro. Diga assim comigo: filho verdadeiro. Que tipo de filho nós temos sido? Que tipo de filho nós temos nos dedicado a ser? E aí isso fala a respeito de paternidade espiritual. De que maneira nós estamos nos submetendo à paternidade espiritual? Porque o pai é aquele que dá destino, o pai é aquele que lança para o propósito. E é muito bom quando você tem pessoas verdadeiras caminhando do seu lado. Talvez você já tenha tido alguma experiência na sua vida com amigos falsos. Você já teve alguma experiência assim ou não? Ou só eu que já tive? Pessoas que o quê? Fala, estou com você e não estou. Mas segundo o quê? Segundo a visão, às vezes, do que nós achamos ser certo, e não do que verdadeiramente é certo. Então, caminhar debaixo de uma paternidade não é uma obediência cega. O filho, ele não é obediente cegamente. Eu tenho que concordar, pronto, acabou e não quero mais saber de nada. Não, como nós ouvimos aqui hoje de manhã, o filho, ele questiona o pai: não estou entendendo isso, por que está fazendo dessa forma? Por que está fazendo desse jeito? Me explica direito. Por isso que eu falo: alguém tem alguma pergunta? Não tem. Mas a relação de pai e filho é essa, não estou entendendo. A Rebeca, na pequenez dela, ela me pergunta, está na fase do que isso? Que isso? Ou seja, depois vai vir a fase dos porquê. Por quê? Por quê? Tudo é porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Mas isso é saudável, é salutar. Quando você pergunta, você aprende. Quando você não pergunta, você não aprende. Você fica cheio de dúvidas dentro de você mesmo e vai buscar resposta no Google. Então Paulo tinha Timóteo como filho na fé, Tito como filho na comunhão. Pessoas que caminhavam com ele dentro de um propósito. Então nós precisamos começar a entender isso, que nós estamos caminhando para um propósito. E foi interessante que esses dias eu tenho pensado muito, eu gosto muito de falar a respeito de propósito, porque se a gente não tiver propósito, a gente não chega a lugar nenhum. É o propósito que nos motiva a continuar caminhando. E dentro de caminhar nesse propósito, eu me alio a pessoas que estão amigos do propósito, não inimigos do propósito. E se eu me submeto a uma paternidade espiritual, eu vou me submeter a uma paternidade espiritual que vai me dar destino para atingir o meu propósito. Só que eu preciso também ter a liberdade para falar para onde eu quero ir. Porque nem sempre o seu pai vai saber para onde você quer ir se você não falar. Esses dias uma pessoa, depois de 3, 4 anos que eu conheço essa pessoa, ela falou para mim: pastor, eu gosto de ensinar. Eu falei: nossa, não sabia, você nunca me falou? Estou falando agora. Eu falei: não, então agora nós vamos começar a trabalhar em cima disso. E já coloquei, já dei um destino para ela dentro do ensino. Mas se você não abre seu coração e fala o que te aflige, se você não abre teu coração, não fala o que te incomoda, se você não abre teu coração e não fala aquilo que te traz dúvida, de que forma nós poderemos te direcionar da forma correta? Então é isso que nós precisamos começar a gerar. Intimidade de pai e filho é um relacionamento de intimidade e de conversas sinceras e verdadeiras. E essas conversas sinceras e verdadeiras se dão a partir do meio da fé e da comunhão. Então Paulo tinha filho na fé, Paulo tinha filho na comunhão, e Paulo tinha um filho que foi gerado em algemas, que era, abra lá comigo sua Bíblia, em Filemon 1:10. Hoje está pegando aí na Bíblia. Acha o Filemon aí, vê se o Filemon não foi tomar café. Filemon a folha, hoje está. Puxa vida, né? Que nem a gente achava Abacuque, né? Às vezes. Mas olha o que diz Filemon capítulo 1, versículo 10. Lê alguém para mim aí, Filemon capítulo 1, versículo 10. Aqui na prisão adotei um filho, digamos assim, e aí está ele, entregando pessoalmente esta carta. Onésimo, antes era inútil para você,
agora é útil para nós dois. Eu o estou enviando de volta, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui, enquanto você se esforça para ajudar a ir livre. E eu, aqui de dentro, preso por causa da mensagem. Amém. Até aí. Olha o que Paulo fala de Onésimo. De Onésimo. O que Paulo... que eu abri o livro de Filemão. O que Paulo fala de Onésimo? Onésimo foi um filho gerado entre o quê? Entre algemas. Eu conheci Onésimo quando eu estava preso. Mas dentro da prisão, Paulo teve uma liberdade tão grande de relacionamento com Onésimo, que Onésimo se submeteu à paternidade de Paulo, e submetendo-se à paternidade de Paulo, olha aí, para a gente estar quase encerrando aí, Colossenses 4:9. Vamos ler a Bíblia. Colossenses capítulo 4, versículo 9. Olha o que Paulo diz a respeito de Onésimo: vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da onde? Acharam aí? Já está difícil achar. Que é do vosso meio. Colossenses 4:9. Agora Colossenses 4:9. Vos envio Onésimo, o fiel, amado irmão, que é do vosso meio. Ou seja, Onésimo, ele era natural de Colosso. Então Paulo pega Onésimo e fala: eu preciso enviar uma carta aos Colossenses. E quem eu vou enviar? Eu vou enviar pessoas que são naturais de lá. E se eu tenho um filho gerado que é de lá, este filho vai ser enviado para lá, para levar uma carta de direção para aquela igreja, para aquela cidade, para aquele povo. Então Paulo, ele dava destino para as pessoas segundo o chamado de Deus e segundo a capacidade pessoal de cada um. Então é importante nós sabermos nos submeter ao propósito de Deus, porque Deus vai nos lançar segundo aquilo que é a nossa capacidade e para onde nós podemos gerar frutos. Deus quer te enviar através de uma palavra profética para lugares aonde você vai gerar frutos. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou que foi contratado por um time para jogar futebol. Ele foi contratado por um time de El Salvador. E ele falou: pastor, eu queria que você orasse comigo, porque eu já estou para ir embora. E eu pus a mão na cabeça dele e falei: você vai como uma flecha atirada para aquele lugar. Estou te lançando como flecha, estou te lançando como filho para aquele lugar, para você lá em El Salvador dar frutos, e que o teu fruto seja multiplicado naquele lugar. Ele falou: pastor, porque minha intenção é ir jogar futebol, fui contratado por um time da primeira divisão, mas também levar a palavra de Deus naquele lugar. Então o propósito do pai espiritual que é impor as mãos sobre e falar: vai ser tu uma bênção naquele lugar. Então era isso que Paulo fazia com Timóteo, era isso que Paulo fazia com Tito, era isso que Paulo fazia com Onésimo. O que Paulo fez com Onésimo? Você é de Colosso, então você vai voltar para o seu povo e vai levar uma carta de direção para eles. Por quê? Porque eram filhos verdadeiros que obedeciam, e Paulo sabia que eles eram obedientes e que se submetiam ao propósito. Aí, se a gente vê, não vou pedir para você abrir lá de novo em Filemão 6, senão agora volta todo. Mas Onésimo, ele era um escravo de um homem chamado Filemão, que também era amigo de Paulo. Ou seja, eu imagino que Paulo foi gerando filhos ao longo da sua caminhada. Pessoas foram se submetendo à paternidade de Paulo. Muitas pessoas têm dificuldade com paternidade espiritual, porque tem problema com a sua paternidade biológica. Tem problema com o pai, tem problema com a mãe, por isso que não consegue submeter a uma paternidade espiritual. Por quê? Porque se nem meu pai e minha mãe mandam em mim, não é um pastor que vai mandar em mim. Se nem meu pai e minha mãe mandam em mim, não é um líder de igreja que vai mandar em mim. Se nem meu pai e minha mãe mandarem em mim, ou seja, a pessoa que nasceu e correu solto o negócio, né? Nunca se submeteu à autoridade. Por isso tem dificuldade na igreja. Então nós precisamos orar a respeito disso, porque eu creio que Deus está levantando nesse tempo pais espirituais, líderes, pessoas que darão destino a filhos, pessoas que serão direcionadas quanto ao propósito espiritual, porque a igreja,
né, nós aqui na igreja, nós temos como líderes, nós temos a responsabilidade de destino. Por isso que eu falo que é muito perigoso você ir aconselhar amigo, qualquer pessoa, e você dar um destino para uma pessoa, porque você pode estar dando destino errado. Porque se você vai tem uma palavra do apóstolo Cristiano que eu acho muito tremendo. Ele fala que filho não se aconselha, irmão não se aconselha com irmão. Normalmente filho se aconselha com o pai, não com o irmão. Por quê? Porque você não sabe o que o Amarildo está passando para você se aconselhar com ele. O Amarildo aqui parece bonitinho, né? Já está passadinho já. Mas às vezes ele está passando um problema pior do que o seu, e ele vai te dar uma orientação segundo o seu modo de viver, sem conhecer nada da sua história. Então às vezes as pessoas vão buscar conselhos em pessoas que não têm autoridade nenhuma sobre a vida dele. E dificilmente eu vou buscar conselho em pessoas que não me conhecem. Por quê? Porque eles vão me dar direções segundo o seu modo de viver, mas não segundo aquilo que eu estou precisando ser direcionado. Você pode até chegar amanhã no pastor Luiz Hermínio, e você talvez ouça muita mensagem dele, chegar para ele e falar: pastor, estou precisando de uma direção. Como ele entende de paternidade espiritual, ele vai falar: vai lá se aconselhar com seu pai espiritual. Por quê? Porque eu não conheço o seu jeito de viver, não conheço o seu contexto social, seu contexto cultural. Como que eu vou te dar direção? Então nós precisamos aquietar o nosso coração e buscar entender em Deus o que é verdadeiramente essa paternidade espiritual, para que a gente possa fluir debaixo da graça de Deus, para que a gente possa fluir debaixo do propósito de Deus. Amém? Então nós vamos orar para que Deus gere em nós isso. Vamos orar para que Deus gere em nós esse entendimento. Eu creio que é um tempo de maturidade, é um tempo que nós estamos sendo confrontados quanto a isso. Um dia, há pouco tempo, eu fui ministrar com uma pessoa a respeito de paternidade, e eu perguntei para a pessoa: como que é a sua relação com seu pai? Ou como foi a sua relação com seu pai? Falar: eu não tenho meu pai como referência. Ou seja, então ele tem dificuldade com referências paternais, e dificilmente ele vai ter o pastor ou o líder como uma referência de paternidade sobre a vida dele, porque o problema não está com o líder espiritual, está com ele lá em casa. Então nós precisamos aquietar o nosso coração e buscar entender em Deus todo o processo que Deus está gerando em nós. O seminário da família aqui foi uma liberação de Deus a respeito de paternidade, a respeito de cuidar de Deus, e fala a respeito de tudo. E tudo que a gente fala de forma o pai e mãe biológico também se cabe para o pai e mãe espiritual. Amém? Então vamos orar. Coloque a mão sobre o teu coração, diga assim comigo: Senhor, que eu possa aprender cada dia mais, gera em mim entendimento, me dá sabedoria para que eu me conduza segundo o teu propósito e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém?